Boa noite, queridos telespectadores do Introspectismo. Hoje quero falar com vocês sobre biografia. Essa história que é a nossa, pessoal, dentro do nosso clã familiar. Reflita comigo agora. Tudo que você sabe sobre você até hoje vem a partir do papai, da mamãe, da vovó, coisas que lhe contaram. Então, a nossa biografia é constituída através da história que recebemos no nosso DNA e também da história que nos foi contada. Então, por exemplo, a vovó disse um dia, essa menina é muito falante. O titio falava, nossa, mas ela é muito jeitosa. E a mamãe dizia, mas ela é muito inteligente. E o que acontece é que a mamãe iluminou ser inteligente, a vovó iluminou ser falante e o titio iluminou ser jeitosa. E essa menina se torna falante, jeitosa e inteligente. Pense agora, quem é você de verdade? O que os seus familiares falavam ou falam de você que você carrega como verdade até hoje? Boa noite a todos, estamos começando mais um programa Introspectismo, um programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Essa semana vamos falar sobre um evento que acontecerá através do Instituto IPTH, com as bases do introspectismo, que será a Carta aos Ancestrais. Durante toda essa semana, o Dr. Celso Scheffer vai nos explicar o que é a Carta aos Ancestrais, como esse evento acontece, como as pessoas podem participar dele e quais são os benefícios que a Carta aos Ancestrais podem trazer. Sabemos muito bem, por todos os programas que já viemos falando até aqui, sobre a importância, sobre a relevância que a ancestralidade exerce sobre as pessoas. Como nós somos elos de uma corrente enorme e que somos totalmente influenciados pela nossa ancestralidade, pelos eventos que a nossa ancestralidade presenciou e como é através da ancestralidade que nós podemos encontrar também as soluções para os nossos problemas, conseguir um norte para a nossa vida. E a Carta aos Ancestrais, que é um método desenvolvido pelo Dr. Celso Scheffer, pode proporcionar a todos aqueles que participarem um desdobramento da sua existência, desvinculando as nossas influências ancestrais negativas e nos conectando com as influências ancestrais positivas, fazendo com que nós possamos, ao invés de ressonar o sofrimento da nossa ancestralidade, nós possamos assim dar orgulho à nossa ancestralidade, honrando a história deles, fazendo e vivendo o melhor de nós mesmos. Portanto, durante toda essa semana, nós vamos explicar a Carta dos Ancestrais, falar como ela funciona, tirar todas as dúvidas, explicar como você pode participar desse evento e, inclusive, aqueles que tenham dúvidas, que queiram saber mais sobre como a Carta dos Ancestrais funciona, podem nos mandar perguntas, nos mandar nas nossas redes sociais as suas dúvidas e aí nós vamos estar no decorrer dessa semana explicando todas essas questões que envolvem a celebração de Carta aos Ancestrais. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos telespectadores. Gratidão por estar conosco no programa Introspectismo. Para falar sobre a ancestralidade, teríamos que inicialmente falar sobre a vida e os seus mistérios. Sabemos que falar da vida não é assim muito fácil, né? E eu me coloco neste papel de psicocientista, um pesquisador científico do Jornal Mental, mas com simplicidade. Nós não fechamos questão em nada. Nós sempre dizemos assim, de tudo que nós sabemos, reconhecemos que sabemos apenas uma partícula. Mas nós temos um diferencial no nosso trabalho, que nós trabalhamos num campo de experimentação, ou seja, um campo de pesquisa por excelência, uma instância profunda, a instância mais profunda do ser humano, que é uma área da mente chamado cientificamente de inconsciente. E na visão mais psicanalítica, nós chamamos de portais da alma. É lá onde divide os ossos e medula
e divide matéria e espírito. Então nós trabalhamos diariamente nesse campo espiritual que é a mente inconsciente do ser humano. E nós fazemos isso no IPTH já há quase 3 décadas. Então a experiência com essa área profunda na mente nos ensinou alguns caminhos que somente quem pesquisa e quem trabalha nesse campo que tem a possibilidade de desfrutar de tamanha compreensão e a magnitude e ao mesmo tempo quão enigmático é a existência humana. Então veja, quando nós deixamos a matéria pelo fenômeno da morte, depois de mais ou menos 1h40, as partículas da alma se ajustam. Quando acontece a saída do corpo, pelo fenômeno da morte, há uma desestruturação da alma, que é um campo energético. Depois de aproximadamente 1h40, as partículas da alma se ajustam. E quando elas ficam extremamente ajustadas, então a consciência da alma ela começa a voltar. E a pessoa começa a lembrar, assim meio que como se estivesse despertando de um sono profundo, o que aconteceu. É o primeiro questionamento que vem no pós-morte: e onde eu estou? Essas 2 perguntas são básicas. E após o despertar nesse plano espiritual, todos nós somos enviados para uma espécie de erraticidade. São níveis vibratórios de campos espirituais. A Bíblia chama de Hades e de Seol, e na Igreja Católica chama de purgatório, e na visão do Espiritismo chama de umbral. Então, tanto faz se você falar umbral, purgatório ou Seol, eu como teólogo falo numa linguagem mais teológica, esse Seol ele é dividido em níveis. E dependendo da evolução de cada um de nós, nós permanecemos nesses níveis e a proposta é a evolução. Quanto mais nós tivermos uma evolução pessoal aqui. O que é a evolução pessoal? É a religião, é fazer o bem? Tudo faz parte. Mas a verdadeira evolução espiritual acontece quando nós compreendemos quem nós somos. Nós compreendemos de fato o que é que nós viemos fazer aqui e desenvolvemos a nossa missão aqui no mundo da matéria. Então, se nós tivermos essa desenvoltura enquanto nós estamos vivos, nós passamos um curto espaço de tempo na erraticidade e vamos ganhando mais notoriedade no plano espiritual e evolução. Até que chega um momento em que nós somos chamados novamente para voltarmos à matéria através da sagrada oportunidade chamada reencarnação. Então nós voltamos novamente na matéria para cumprir um chamado, uma missão ou terminar algo que nós não fizemos bem durante a existência terrena. Muito bem. E como agora que eu quero que você entenda, agora nós vamos começar a falar de vínculos. O que é que determina, pela teologia clínica, nós entendemos assim, o que é que determina quem serão os meus pais? A minha mãe e o meu pai e o grupo familiar. Vários fatores determinam, mas o que mais vincula um ao outro são os mais nobres sentimentos da humanidade, que é o amor e a lealdade. Então, o amor e a lealdade, amigos poderão voltar com amigos, muito amigos poderão voltar como irmãos, como pai e filhos, e também a lealdade, que também se conta a lealdade desde um relacionamento conjugal ou um relacionamento de amizade ou um vínculo profissional, se as pessoas se dão bem. Então isso vai pontuando dentro da colcha de retalho chamado de destino uma possibilidade de reencontro.
Da mesma forma, aí é um sentimento muito forte, mas não é nobre, que vincula muito, tanto quanto o amor, que é o ódio. Se a pessoa tem ódio de alguém, se a pessoa mata alguém, se a pessoa prejudica a barbaridade de alguém, ele pode estar se vinculando com essa pessoa por força do karma e voltar na próxima existência como membro daquele agrupamento, talvez de um grande número de inimigos. Por isso que a Bíblia fala que os nossos inimigos são das nossas próprias casas. É isso que está escrito na Bíblia. Então, diante desses vínculos, dívidas passadas e responsabilidade assumida diante do renascimento, diante do mapa corpóreo e diante do contrato kármico, nós então chamamos esses nossos, que nós reencarnamos juntos, como ancestrais. Por exemplo, os nossos avós, os nossos pais, os nossos tios, todos estes já viemos de vínculos sanguíneos ou vínculos emocionais de existências passadas. Então nós vemos com débito e com mérito e com questões para ajustar. E muito raramente nós viemos com uma responsabilidade de viver um grande amor, dar uma continuidade num grande amor. Isso é muito raro. Por quê? Quando nós evoluímos a nível de ascensionamento, aqueles vínculos de amor, de alma e paixão, eles perdem o sentido para outras encarnações. Porque nós podemos vir com uma outra tarefa mais nobre, com mais desafios, até mesmo para o polimento da alma e para a evolução do nosso eu. Então, quando nós nascemos numa família, nós temos vínculos antiguíssimos, nós temos vínculos pesadíssimos, que são chamados de vínculos kármicos. Por isso que, depois, na vida adulta, nós estamos vinculados aos nossos pais, avós, bisavós e tios-avós por vínculos kármicos de vidas passadas. E muitas vezes, quando os vínculos não são reconstruídos, começam o emaranhado nas nossas vidas por algo que deu errado na vivência dos nossos ancestrais. É aí que começam os nossos problemas. E como nós reencarnamos no mesmo agrupamento pelo amor e pela lealdade, são os vínculos mais fortes, né? O amor e a lealdade, né? Então, este mesmo amor e essa mesma lealdade, quando nós estamos encarnados, eles se tornam, na maioria das vezes, um amor cego e uma lealdade cega. E aí é que foge-nos a compreensão e a possibilidade de vivermos o nosso destino. Nós somos traídos por nós mesmos, por esses dois sentimentos, se nós não estivermos despertos. Se nós não estivermos despertos, não tivermos consciência que nós temos de fato uma designação divina, nós vivemos um destino de sofrimento e achamos que esse destino é nosso. Nós vivemos um destino de adoecimento e achamos que a vida é assim mesmo, todo mundo fica doente. Outros vivem uma existência de fracassos amorosos, fracassos financeiros, e sempre numa dinâmica de justificativa, acabamos nós, envolvidos nessas dinâmicas, dizendo que não temos sortes, porque nós fomos o primeiro filho, não tivemos oportunidade, por isso nós sofremos, por isso o fracasso bate à nossa porta. Eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo hoje. É o seu momento de despertar. Todo esse sofrimento que você vive, toda essa angústia, toda essa ansiedade por conquistar o que você deseja e não consegue. Olhe nos meus olhos, isso não lhe pertence, isso não é seu, pertence aos seus avós, aos seus pais, e você não pode continuar vivendo um amor cego e uma lealdade infantil. É o momento de despertar e nós temos a oportunidade para você olhar
para os seus ancestrais e olhar para seu destino, e aí, durante esse processo do trabalho das cartas aos ancestrais, você poderá, com a nossa orientação, descobrir onde está o enrosco e o emaranhado que te impede de ser feliz. Dê a você esta chance. Dia 1º de outubro começa a grande jornada rumo à nossa alma. Vamos desvendar esse mistério juntos. Te aguardamos. Um grande abraço. Convido vocês a acessar as nossas redes sociais e a se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá você vai receber em primeira mão todos os nossos conteúdos postados. Convido também vocês a conhecer a nossa sede aqui em Apucarana e a conhecer todas as nossas terapias, cursos, palestras. Com certeza você achará o entendimento para qualquer mistério que esteja vivenciando na sua vida, e nós estaremos aqui pronto para te estender a mão para te ajudar. Aguardo você!